Graça e paz a todos, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Mais uma vez aqui na presença do Senhor, para exaltar e glorificar o nosso Deus. Aqui estamos em nome de Jesus, reunidos na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma comunhão, tá? Na comunhão do Espírito Santo, na comunhão da unidade da Igreja de Deus. Então aqui estamos em nome de Jesus, para mais uma vez desfrutarmos dessa oportunidade, né, nesse tempo que é curtinho, mas que é precioso, que é maravilhoso, que é edificante, que nos vivifica, que nos fortalece, que nos abençoa, que nos dá graça, nos dá virtude e a comunhão com Deus que nós precisamos, para que sejamos firmes e fortes e abundantes na obra do Senhor nosso Deus, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então que a graça de nosso Senhor seja com a vida de todos vocês, em nome de Jesus, que o Deus vivo esteja presente na pessoa do Espírito Santo, aí onde vocês estão, onde nós estamos, né? A palavra do Senhor nos diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estará, né? Então, que neste momento o nosso Senhor esteja presente junto aí a você e a cada um de nós onde estamos. Então, vamos curvar nossa cabeça nesse momento e orarmos ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, meu Senhor, nesse momento, unidos na mesma fé e propósito, diante do Senhor, diante da Tua presença, em espírito e em verdade. Oramos a Ti, meu Deus, invocamos o Teu santo nome, invocamos ao Senhor, para que o Senhor esteja presente onde nós estamos agora, de modo especial, de modo poderoso, como Tu és poderoso, de modo maravilhoso e santo como Tu és, para que, Senhor, o Senhor venha ministrar a cada um de nós, segundo a Tua bondade, aquilo que nós precisamos, ó Pai, para a nossa salvação, para o nosso conhecimento de Deus, para a nossa purificação e santificação em Cristo Jesus. Ó Deus amado e querido, vem nesta hora nos abençoar, Senhor, nos concedendo o entendimento da Tua palavra, a compreensão da Tua palavra e o conhecimento da Tua vontade, Pai, para que venhamos a provar somente as coisas que lhe agradam, que venhamos a fazer e praticar somente aquilo que Te agrada. E o Senhor Deus nos dê graça para que sejamos fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Repreende, ó Deus, neste mal, toda ação contrária, todo espírito contrário, à Tua palavra, ao Teu reino, ao Teu nome e à Tua presença, a fim de que, meu Deus, nenhuma só da Tua palavra, Senhor, seja roubada da mente de todos aqueles que ouvirão, Senhor, mas que todos sejam edificados em Cristo Jesus e cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos possam chegar à medida da estatura de Cristo Jesus, a varão perfeito na presença de Deus. Pai amado, nós oramos, pedimos a Tua bênção neste momento de leitura e exposição da Tua palavra, em nome de Jesus, que a Tua graça, o Teu poder, o Teu Espírito, Senhor, venha agir e operar de modo excelente e maravilhoso e poderoso na nossa vida e onde nós estamos agora, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, nós vamos, continuando aqui, né, o Evangelho segundo a narrativa de João, tá bom? No capítulo 10, tá? Capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Jesus, o bom pastor, né? Nós vamos ler somente uma parte dessa mensagem. Se Deus permitir, né, na quarta-feira, nós vamos ler o restante, a partir do versículo 7 ao 18. Mas hoje nós vamos ficar aqui somente do versículo 1 ao 6. Então, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho segundo João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 6, tá bom? Então vamos ler, diz assim: em verdade vos digo,
O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então, vejam bem, Jesus ele diz, né, aquelas pessoas que ali estavam, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, né? Cristo está falando aqui da autenticidade da sua missão, né? Jesus, como filho de Deus e filho do homem, ele teve que vir a este mundo, não de uma forma, vamos dizer assim, né, que ele apareceu e as pessoas passaram a vê-lo e aquela coisa toda, não. Ele nasceu como nascem os homens. A Bíblia se refere a Jesus também como o último Adão, né? O primeiro Adão e o último Adão. Jesus, o último Adão. O filho do homem que teria que vencer o pecado para dar direito à salvação e à vida eterna a todos os outros homens, né? A Bíblia diz que em Adão todos nós pecamos, tá? Mas em Jesus Cristo todos nós alcançamos a justiça para a vida eterna, a remissão dos pecados, né? A nossa redenção, a salvação de Deus para nós, alcançamos em Cristo. Então ele fala aqui em primeiro lugar, né? Aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, a gente pode ter aqui uma referência dele, o Senhor Jesus, entrando no mundo da maneira normal e correta como entra todo ser humano, porque ele teria que ser o segundo Adão, né? Ou melhor, o último Adão. Ele não teria que ser formado do pó da terra, mas ele teria que vir, né, na descendência de Adão, né? O descendente da mulher, o descendente de Eva, tá certo? É Jesus Cristo. Então ele teria que nascer como os seres humanos nascem. Por isso ele diz, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas. Onde é esse aprisco das ovelhas? É o planeta Terra, né? É o mundo aqui onde nós estamos. Mas sobe por outra parte, ou seja, aquele que entrou no mundo, não sendo da forma que todos os seres humanos entram no mundo, esse é ladrão e salteador, tá certo? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, ou seja, Deus confere a Jesus Cristo a nascer como homem para se tornar o pastor das ovelhas de Deus. Então, o Senhor ele vem de forma autêntica, de forma real, de forma correta, como nascem todos os homens, nasce agora o último Adão, da forma autorizada por Deus, realizada por Deus, ainda que Eva concebeu da divina semente, né? Concebida do Espírito Santo, não tinha conhecido Maria, né? Não tinha conhecido homem algum, tá certo? Nem ao próprio José, a qual havia se comprometido em casamento, havia desposado, tá certo? Então ela concebe do Espírito Santo, Maria concebe do Espírito Santo, e o Senhor Jesus nasce como nasce qualquer ser humano. Ele foi gerado como qualquer ser humano foi gerado, ou seja, 9 meses passou ali no ventre materno e chegou o tempo do seu nascimento. E ele nasceu como nasce um ser humano. Por isso ele diz que ele entra pela porta no aprisco das ovelhas. Quem entra de outra forma é ladrão e salteador. Ele é o pastor das ovelhas. Então o pastor ele vem ao mundo de uma forma prevista e predita por Deus, da forma como nascem todos os seres humanos, gerado no ventre materno, porém com a semente divina, tá? Porque era o próprio Filho de Deus prometido, né? O Messias, o enviado, o ungido, o Cristo. Então ele nasce conforme já estava escrito a seu respeito, né? E ele diz que ele é o pastor das ovelhas. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Quem não entra pela porta é o ladrão e salteador. Ele faz uma referência aqui a Satanás, né? Que estava no mundo sem a devida maneira correta de entrar no mundo.
tá certo? Né? Ele é ladrão e salteador. Mais adiante aqui, no versículo 10, que a gente vai ler na próxima oportunidade aqui, na próxima quarta-feira, Jesus disse que o ladrão vem somente a roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então Jesus está fazendo, né, uma amostra entre ele, o verdadeiro pastor, o pastor de fato, e o ladrão. O ladrão só engana, o ladrão só mata, o ladrão só destrói. Jesus vem para dar vida e vida em abundância. É o que ele tem para nós. Então a diferença entre o pastor, né, das ovelhas e o ladrão é essa: o pastor dá vida e vida em abundância, e o ladrão, ele rouba, ele mata e ele destrói completamente, né, porque ele é ladrão, ele é homicida. Então Cristo faz essa referência aqui entre ele e Satanás, tá certo? Diz mais aqui: para o pastor, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ou seja, por ele ser pastor, ele tem direito de acessar ao aprisco das ovelhas, ao curral das ovelhas. Ele tem direito a entrar no mundo, ele tem direito a entrar no lugar onde estão as ovelhas de Deus, né? E ele diz mais o quê? As ovelhas ouvem a sua voz. Bote uma coisa na tua cabeça, meu irmão: toda ovelha de Cristo ouvirá a voz de Cristo, dará ouvidos à voz do Senhor. Não há ovelha que não dê ouvidos à voz do Senhor. Toda ovelha dará ouvidos à voz do Senhor. No tempo correto, no tempo exato, no tempo em que o Senhor chamar, dará ouvidos e irá e seguirá. E não há como, né, viver fora dessa graça maravilhosa, dessa comunhão maravilhosa. Só quem conhece a Cristo sabe quão maravilhoso Ele é, né? E sabe que não há mais como viver sem Ele, né? Os que experimentaram da sua graça sabem, é impossível viver sem Ele, tá bom? Então ele diz aqui, né? Para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Veja o detalhe aqui da palavra de Deus: Cristo, ele chama as ovelhas dele pelo nome, né? Ele sabe quem é cada uma das ovelhas dele. Ele chama pelo nome, tá certo? Ele chama pelo nome, né? Elas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as próprias ovelhas e ele as conduz para fora. Para fora de onde? Para fora desse mundo tenebroso. Não que a gente saia do mundo nesse momento agora, mas ele nos tira, né, de coração, de mente, de alma, de espírito, desse contexto maligno. Nós já vimos aqui onde Cristo diz que o mundo todo jaz no maligno, está posto no maligno, está debaixo do poder do maligno, né? Aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo escreve dizendo que ele, o Senhor Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Então o Senhor, ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É como o Senhor, ele diz aqui com suas próprias palavras, tá? Que o Senhor, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ou seja, meu irmão, quando Jesus chama alguém, não tem essa de Jesus chamar e a pessoa dizer não. Tá certo? Jesus chama e a pessoa vai. Aquele a quem Jesus chama, ela vai ao encontro dele. Alguém pode chamar você e dizer: vamos lá na igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. É o que tem que ser feito, a gente tem que convidar, a gente tem que evangelizar, a gente tem que falar do amor de Deus, a gente tem que falar da vinda de Cristo, a gente tem que falar do juízo final, a gente tem que falar da eterna salvação e da condenação e sofrimento eterno também. É uma ordem do Senhor, tá certo? Beleza, a gente chama, às vezes a pessoa vai, às vezes não vai, às vezes vai, mas quando Cristo a chama, nesse momento ela atende, né? Nesse momento ela atende. Por quê? Aqui diz que ele chama pelo próprio nome as ovelhas e as conduz para fora. Quando ele chama, não há opção mais, né? Quando Deus te escolhe, não há mais opção para você. Ah, não, eu quero ser do diabo. Você não tem condição, não vai ser mais, não vai dar mais jeito para você. A tua vida, o teu fim vai ser Cristo, porque tu foi comprado por Ele, para Deus e Pai, para ser para Ele, para Deus e Pai,
sacerdote eterno do Altíssimo, para você ser um servidor do Senhor eternamente. Apocalipse, capítulo 1, a Bíblia diz que o Senhor, pelo seu sangue, nos comprou para que sejamos sacerdócio e reino eterno diante de nosso Deus e Pai. Ou seja, nós somos comprados. Nós não temos opção, e graças a Deus não temos opção, porque se tivéssemos opção, certamente escolheríamos o mal. Lá em João capítulo 15, o Senhor Jesus diz: vós não me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então não é o homem que escolhe a Deus, é Deus que escolhe o homem. O que é que o homem escolhe? O homem escolhe o pecado, o homem escolhe a facilidade, o homem escolhe o conforto, o homem escolhe o prazer, a satisfação da sua vontade, o descompromisso. O homem escolhe essas coisas. O homem não escolhe a Deus. O homem não escolhe rejeitar o pecado. Se não for por uma ação do Espírito de Deus no homem, jamais o homem irá rejeitar o pecado. Porque o pecado dá prazer à natureza humana. Então, sem uma ação do Espírito de Deus, o homem jamais será liberto do pecado e jamais ele aborrecerá o pecado. Então veja que Cristo ele diz que ele chama as suas ovelhas pelo próprio nome. Eu e você que já fomos chamados, um dia o Senhor nos chamou pelo nosso nome. E na hora e no dia que ele chamou no nosso nome, pelo nosso nome, nós atendemos. Porque quando Cristo nos chama pelo nome, nós atendemos. Ainda que você não tenha ouvido dizer fulano, João, Paulo, Francisco, Ana, Maria, mas o chamado dele é poderoso. O chamado dele é espiritual. Ele, quando se refere a nós, ele nos chama para a salvação, meu irmão. Não tem jeito. E glória a Deus que não tem jeito. Glória a Deus que o final é salvação. Porque a nossa natureza nos leva para a morte. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele diz que se nós vivermos segundo a carne, nós morreremos. Mas se pelo Espírito nós mortificarmos as obras do nosso corpo, viveremos. Se vivermos segundo a carne, caminharemos para a morte. Então nós não somos devedores da carne. Tá certo? Se a gente viver segundo a carne, a gente vai caminhar para a morte. Se a gente viver para o Espírito, a gente vai caminhar para a vida eterna e paz. Então vejam que é Deus quem opera a salvação no homem. Não é o homem que se salva por si só. Não é o homem que num belo dia ele diz: olha, agora eu vou ser salvo. Se um belo dia ele parou e pensou e disse: agora eu vou entregar minha vida ao Senhor, é porque Deus agiu nele. É porque Deus o convenceu de que ele está em pecado e precisa de salvação. Não é porque ele tem mais virtude do que ninguém, porque pecador é pecador. O adúltero, o efeminado, o ladrão, o homicida, o mentiroso, o feiticeiro, o beberrão, são todos iguais diante de Deus. Todos perecerão. Todos perecerão se não se arrependerem. Não faz diferença. Eu não era ladrão, mas eu mentia. É a mesma coisa diante de Deus. No céu não entra ladrão, não entra mentiroso, não entra adúltero, não entra efeminado, não entra feiticeiro, não entra idólatra, não entra quem mata os pais, não entra gente desse tipo não, meu irmão. Nem adianta querer se iludir, não adianta. Deus é santo. Para comparecer perante a santidade de Deus, tem que ser lavado no sangue de Jesus. Tem que ser purificado no sangue de Jesus. Tem que ser justificado diante de Deus pela fé em Cristo. E Deus é tão bom que quando Ele nos chama, Ele nos concede a fé, para que uma vez crendo, nós sejamos justificados diante de Deus de todas as nossas culpas e falhas. Tá certo? Como a própria palavra diz o quê? Creu Abraão e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja que a justiça não depende de obras, depende de fé. Contudo, uma vez justificado, seguimos o caminho de Deus que nos está proposto. Como Paulo escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, ele diz: porque vocês já estão inteirados do modo pelo qual deveis viver e andar na presença de Deus. Vós já sabeis qual a vontade de Deus para convosco, que é a vossa santificação, que vos abstenhais da impureza, da fornicação. Então o que Deus faz? Ele nos chama, Ele nos concede a fé para que sejamos justos. Você creu,
ele te justifica. Mas agora, meu amigo, teu caminho vai ser um caminho de santidade, porque você não vai poder servir a um Deus santo se você não viver em santidade. Se você não se guardar os seus pensamentos, as suas palavras, as intenções do seu coração e as suas obras, as suas ações, se você não guardar isso, como você vai comparecer perante o tribunal do Senhor? Tá certo? Então Cristo, ele nos liberta, o Deus vivo, ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, e nele, como disse o apóstolo Paulo aqui no versículo 14 de Colossenses capítulo 1, nele, em Jesus, nós temos a redenção, ou seja, nós temos a salvação, e nós temos a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. É em Cristo que nós temos a salvação e o perdão dos pecados. Veja que obra maravilhosa o Senhor faz. Então o Senhor, ele chama as suas ovelhas pelo seu próprio nome, né? Elas o ouvem, tá certo? E ele as conduz para fora de quê? Torno a repetir, deste contexto de maldade, de malícia, de mundo, de perdição, de violência, de idolatria, de feitiçaria, de incredulidade, de tudo que não presta, tá certo? Para um contexto de vida eterna, de santidade, de fé, de amor, de obediência, de abnegação. É isso que o Senhor faz, tá certo? Aí ele diz mais aqui no versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. As ovelhas do Senhor, primeiro, ouvem a voz dele. Quando ele chamar, elas vão ouvir, vão atender. Às vezes a pessoa caminha para a igreja um tempão, um belo dia, um belo momento, ela ouve o chamado de Deus. Ela ouve, ela sente, ela é tocada pelo Senhor, os olhos abrem e ela crê. E tudo vira luz. Ela diz, poxa, agora eu enxergo, né? Eu era cego, agora eu vejo, tá certo? Eu era cego, agora eu vejo. Agora eu sei que é um Deus vivo, eu creio isso, eu tenho convicção disso. É um Deus vivo, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que me ama e deu seu Filho unigênito para que eu não pereça, mas eu tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Então vejam só, né? Naquele momento em que o Senhor chama, pode ser até, às vezes o Senhor chama antes de alguém até comparecer a uma igreja, antes de alguém se reunir com o povo de Deus para adorar a Deus e cultuar ao Senhor, porque é bíblico se reunir e cultuar a Deus. Essa coisa de eu sirvo a Deus dentro de casa você não serve a Deus não, meu amigo. Dentro de casa você serve a sua cabeça. Dentro de casa você não serve a Deus não. Você serve a Deus é onde está Deus. A Bíblia diz que onde Jesus Cristo estiver, ali estará o seu discípulo. Não é onde o discípulo está que Jesus está, não. É onde Jesus está que o discípulo está. É o inverso. Tá certo? Eu tenho visto muitas pessoas aí perecerem, morrerem sem Cristo, enganadas com aquela história de que eu estou em casa, eu estou servindo a Deus. Não, eu estou em casa, eu estou orando, eu estou louvando. Foi isso que Deus mandou? Foi isso que Deus mandou? Você já leu a Bíblia? É isso que Deus manda? Na sua Bíblia diz isso. Entendeu, queridos? Fujam do engano, em nome de Cristo Jesus. Engano e mentira do diabo. A Bíblia diz que quando o diabo mente, ele fala do que é dele, é natural dele, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira, nele não há verdade, e ele nunca se firmou na verdade. Então, quando ele mente, ele fala do que é próprio. Então, Cristo, ele conduz para fora desse contexto de maldade, de malícia, de miséria, de pecado, de escravidão, de idolatria e de morte espiritual. Cristo conduz para fora, Cristo vai adiante das ovelhas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a voz dele. As ovelhas de Cristo conhecem a voz do Senhor. Elas sabem quando o Senhor está falando. Elas sabem quando o Senhor está chamando. Elas sabem, elas reconhecem o chamado e a direção do Senhor para as suas vidas. Elas não se enganam jamais. Elas podem ver o que vê, mas elas não se enganam, né? Lá no Apocalipse a Bíblia diz que nos últimos tempos surgirão falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, operando sinais, maravilhas tão grandes que, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Os eleitos jamais serão enganados. Porque Jesus Cristo diz aqui, ó, de modo nenhum seguirão o estranho, mas fugirão dele,
porque não conhecem a voz dos estranhos. Quem são os estranhos? São aqueles que prometem coisas parecidas com as coisas de Deus. Felicidade sem Deus, espiritualidade sem Deus, caminho de luz sem Deus, caminho de obras perfeitas sem Deus, aperfeiçoamento sem Deus, felicidade, salvação sem Deus, meu irmão. A ovelha de Cristo não acredita na mentira. A palavra do Senhor diz aqui em João capítulo 16, que nós receberemos o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas nós o receberemos porque ele habita conosco e está no meio de nós, está em nós, estará em nós. Então a nós nos é dado o Espírito da verdade, que o mundo é que não pode receber. Por que, pastor? O mundo não pode receber? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo do poder do maligno. Esse sistema está debaixo do poder do maligno. Então não pode receber o Espírito da verdade, né? Que procede do Pai, diz a Bíblia, né? E por isso o mundo não pode recebê-lo, porque não vê ele, nem conhece a ele. É estranho, o Espírito da verdade é estranho para o mundo, mas para nós não. Para nós o estranho é a voz do estranho. Para nós o estranho é aquilo que não é de Deus. As ovelhas de Cristo, elas percebem muito rapidamente, elas identificam muito rapidamente aquilo que não procede de Deus, aquela falsa verdade, aquela falsa doutrina, aquela falsa filosofia, aquela falsa espiritualidade, aquela falsa piedade, aquele falso amor, aquela coisa que por detrás daquilo ali, por mais bonito que seja, percebe-se treva. Percebe-se treva. A Bíblia fala nos dons do Espírito Santo e de um deles, a Bíblia diz, o discernimento de espírito. É um dom do Espírito Santo. É o discernimento espiritual. É o discernimento espiritual. É a capacidade de avaliação espiritual, de discernir, de entender, de compreender espiritualmente, coisas espirituais. A mensagem é linda, mas há trevas ali por trás. O servo de Deus já percebe, já sente logo, no próprio Espírito ele já percebe. Então, de modo algum, as ovelhas de Cristo ouvirão ao estranho, né? Vem cá, pastor, mas e aquelas pessoas que passaram pelo mundão aí, que passaram por um monte de doutrinas antibíblicas e mundanas e diabólicas, etc, etc. Mas ainda não estava manifestado a sua salvação. Ainda não era tempo do conhecimento da glória de Deus. Jesus ainda não havia chamado, tá? Quando chegar o tempo de Cristo, que Cristo chamar, tudo vai ser revelado. Essa pessoa vai ter a compreensão, vai ter o entendimento, vai ter a revelação, vai ter uma capacidade espiritual, um dom espiritual, uma virtude que é dada pelo Espírito Santo, para compreender, ver, perceber, conhecer aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Agora, que maravilhoso essa passagem que diz, né, que as ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, Jesus as conduz para fora desse contexto de maldade, de malícia, de miséria, de pecado, de morte e de condenação. Terceiro ponto, Jesus vai adiante delas, né? Quarto ponto, elas o seguem. E por que elas seguem a Jesus? Porque elas conhecem a voz do Senhor. E outra coisa mais maravilhosa ainda, de modo nenhum, de modo algum, seguirão o estranho, porque não reconhece a voz do estranho. Opa, essa voz aqui não é de Deus, isso aqui não procede de Cristo, isso aqui não é segundo a vontade de Deus, Deus não está nesse negócio, estou fora em nome de Jesus. Ah, mas no passado você fazia isso, fazia aquilo, no passado eu era ignorante, no passado a graça de Deus ainda não havia me alcançado, no passado eu não tinha conhecimento, mas agora eu tenho, no passado eu não tinha Jesus, mas agora eu tenho, no passado eu não conhecia Cristo, mas agora eu conheço, no passado eu não ouvia a voz do Senhor, mas agora eu a ouço, no passado eu tinha um monte de espírito maligno na minha vida, na minha mente, me influenciando, me oprimindo, agora eu tenho o Santo Espírito de Deus, que é dado a todo aquele que nele
que crê em Jesus Cristo, o Santo Espírito da promessa de Deus para todo crente. Tá certo? Então veja só que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Jesus, ele chega lá no aprisco das ovelhas, né? Ele entra pela porta do aprisco, o porteiro abre, ele entra, ele vai lá, pega as ovelhas que lhe pertencem. Ele chama cada uma delas pelo próprio nome, meu irmão. Jesus te chama pelo teu nome. Jesus nos chama pelo nosso nome. Nós escutamos a sua voz. Ele nos tira para fora. Ele vai adiante de nós. Nós seguimos a Ele, porque nós conhecemos a voz dEle. E glória a Deus que Deus nos deu a capacidade de discernirmos e de percebermos e de ouvirmos a voz do Senhor no nosso espírito, tá? Essa voz, ela se dá aqui dentro, ó meu irmão. A voz do Senhor é aqui dentro. Não é nos ouvidos aqui não, são nos ouvidos espirituais. Está aqui dentro, ó, da nossa cabeça, tá certo? É aqui que o Senhor fala. É aqui que começa tudo. O bem e o mal, né? A virtude, o pecado, tudo começa aqui. A perdição começa na cabeça e a salvação começa na cabeça também. Tá? Então essa voz é aqui. Glória a Deus. Essa voz é dentro da nossa cabeça, essa voz é no nosso íntimo, essa voz é no nosso espírito, na nossa mente, que é um canal direto para com Deus. Ele nos chama, nós ouvimos a sua voz, Ele nos chama pelo nome, Ele vai diante de nós e nós o seguimos porque conhecemos a sua voz e jamais seguiremos o estranho. Por quê? Porque nós pertencemos a Ele. A Ele, pois, toda a glória. Então você que crê em Jesus, você que entregou a sua vida a Jesus, você que quer entregar a sua vida a Jesus, tenha toda certeza, você pertence a Ele. Se há um sentimento no teu coração de entrega a Cristo e de vida para com Deus, você pertence a Ele, meu amado. E como diz a carta aos Hebreus, no dia que você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, como os israelitas fizeram isso e pereceram, né? Por 40 anos foram castigados ali no deserto, tiveram que penar 40 anos e morrer no deserto, e não entraram na terra prometida. Saíram da escravidão, mas não entraram na terra prometida. Por quê? A Bíblia diz, por causa da dureza do coração. Então não tenha um coração duro. Também quando o Senhor chamar, vá, para que você não pague o preço da desobediência, da rebelião, porque Ele diz que Ele repreende e açoita a quantos Ele ama também. Tá certo? E isso para o nosso bem, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então Deus é amor, mas Deus também é justiça. De Deus não se zomba. Nós temos que atender ao seu chamado. Ouviu? Você é um privilegiado que ouviu a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Entregue-se ao Senhor. Siga Ele, dê ouvidos sempre e lhe obedeça em nome de Cristo, tá? Não despreze a mercê que Ele está dando. Tem dado a ti, dado a mim. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito do Senhor, seja sobre a tua vida, para sempre em Cristo. Que a graça do Senhor te seja multiplicada, meu irmão. Que o amor de Deus venha inundar teu coração. Que o Senhor venha infundir o temor, o santo temor e o santo tremor dEle no teu íntimo. Que Deus te dê conhecimento da vontade dEle. Que você faça somente aquilo que agrada ao Senhor. Meu amado, que Deus te abençoe grandemente e que a mão de Deus seja poderosa sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, sobre toda a nossa família, sobre a igreja do Cristo vivo, para o bem. Que o Senhor Deus também traga cura
e Deus tem trazido cura na vida de vários irmãos que passaram por essa aflição, por essa prova, né, de serem infectados, né, com Covid-19. Maior é Deus do que Covid-19. Tudo está no controle do Senhor. Deus tem restaurado muitas vidas, Deus tem abençoado muitas pessoas. E aquele que era cristão, pastor, e morreu de Covid, está com Cristo, meu filho. Aquele que dormiu no Senhor está esperando o dia da sua recompensa, tá certo? Está no aguardo da sua recompensa. Não é boa coisa dormir no Senhor. A Bíblia diz que nós não somos como os demais, que não temos esperança, tá certo? Então nós dormimos na fé de Cristo, esperando a ressurreição para a vida eterna. Então, assim, mas Deus tem abençoado, nós continuamos orando, nosso Deus é fiel e maravilhoso, Ele há de fazer muito mais para a glória do poderoso e santo nome dEle. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe nossa nação, que Deus abençoe nossa família, que Deus abençoe a tua família, que Deus opere salvação e graça na tua família em nome de Jesus, tá? E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês agora e para sempre. Tenha uma ótima noite em nome de Jesus. Ontem nós tivemos um problema técnico aqui, né, com o fornecimento aí da internet, então não foi possível nós fazermos a live ontem. Mas estamos fazendo hoje, né? Deus é tremendo, Deus é fiel. Quarta-feira, com a permissão do Senhor, estaremos fazendo novamente aqui em nome de Jesus, seguindo aqui agora. Você já marque a sua Bíblia, que a gente vai ler do versículo 7 ao versículo 18, em nome de Jesus, onde você vai ver Cristo dizer agora que Ele é a porta. Que porta? Porta de quê? A porta da salvação. E aí a gente vai discorrer aqui e vai falar sobre isso. Que Deus abençoe todos vocês. Saudades, né, dos irmãos. Que saudade dos irmãos. Viu, amados? Estou com saudade de vocês. Muita, 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 muita. Que Deus abençoe todos e que a salvação entre em todos os lares. Que essa palavra chegar. Em nome de Jesus. Que todos vocês possam ver a glória de Deus na vida e na casa e na família de vocês e na nossa nação também. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos e até quarta, se Deus quiser. Em nome de Jesus, Deus abençoe todos. Amém.